Igreja linda. Temos algum visitante aqui essa noite? Se você está aqui pela primeira vez, você possa levantar a mão. Seja bem-vindo. Prazer receber vocês. Edson, traz uma aguinha para mim, viu? Uma aguinha para mim. Tem mais alguém? Mais algum visitante? Não, o resto são tudo arroz de festa, né? Já são de casa. Sou a pastora Joyce, para quem ainda não me conhece. Um prazer estar trazendo a palavra do Senhor para a vida de vocês. Amém? E quantos estão felizes em estar aqui essa noite? Vou logo avisando que eu não gosto de ministrar sozinho, não. Eu quero que vocês estejam junto comigo. Amém? Então, quando eu disser assim, amém, igreja, aí vocês vão lá e dizem o quê? Amém. Amém, igreja? Agora melhorou. Queria que você fechasse seus olhos. Eu quero estar orando pela sua vida. Amém, Pai amado, Pai querido. Seja bem-vindo, Senhor, nesse lugar, Pai. Entregamos a nossa vida diante de Ti, que possamos ter revelação da Tua palavra, Senhor. Pai, que a Tua palavra nessa noite venha de encontrar os nossos corações. Pai, nós levantamos um altar e glorificamos o Teu santo nome nessa noite, Senhor. Então, que toda honra, que toda glória seja dadas a Ti, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, dê um aplauso bem forte aí para o Senhor, para o inferno estremecer, saber que aqui há um povo de Deus, não é verdade? Que aqui há crente de verdade, amém? Tem crente de verdade aqui? Tem, né? Glória a Deus. Amados, o que nós podemos falar desse ano de 2020, hein? Se eu fosse perguntar para vocês, como está sendo, como você esperaria, né? Que fosse esse ano de 2020. Eu creio que cada um de nós teríamos uma história diferente para contar, sim ou não? Se nós fôssemos imaginar que o ano de 2020, alguém chutaria que seria da forma que está sendo? Quem imaginou que nós, em pleno 2020, estaríamos vivendo no meio de uma pandemia? Não é verdade? Acho que ninguém acertaria. Eu, no local de trabalho que eu trabalhava, antes de ficar aqui só na igreja, eu juntei com algumas colegas de trabalho e disse assim, vamos fazer uma carta. Nós não fizemos, mas a gente já estava perto do final do ano e eu disse assim, vamos fazer uma carta? A gente escreve, colocaria numa garrafa e daqui a alguns anos nós abriríamos e cada um ia ler a sua carta para a gente ver se a gente teria acertado alguma coisa. E Deus me fez lembrar disso. Eu olhei, eu digo, menino, acho que eu não tinha acertado quase nada. Que o ano de 2020 seria assim, que a gente iria abrir nesse ano de 2020, não é, amados? Passamos por muitas dificuldades, não é? O ano de 2020, alguns me falaram assim, o ano de 2020 foi bênção. Alguns falaram assim, o ano de 2020 foi muito difícil, está sendo muito difícil. Alguns falaram assim, o ano de 2020 não era nem para existir, a gente teria que tirar do calendário. E assim eu ouvi muitos relatos, muitos testemunhos diferentes. Foi um ano difícil? Está sendo um ano difícil? Sim. Um ano de percas, mas um ano também da provisão do Senhor para alguns, né? Um ano também de luto para outros. E nós, como irmãos, como os crentes, se alegramos com alguns, choramos com outros, não é? E assim a gente vai a nossa caminhada. Dificuldades temos? Temos. Adversidade nós tivemos durante esse 2020 e estamos tendo? Quantos aqui estão enfrentando? Precisa levantar a mão. Mas quantos de nós, esse 2020, nós estamos enfrentando uma situação difícil? Não é verdade? Uma situação de dificuldade. E se eu fosse perguntar para cada um de vocês que estão aqui, será que você também teria acertado como está sendo esse ano de 2020? Sabe, amados, mas o que o Senhor quer trazer para as nossas vidas nessa noite, que 2020 é um ano para ficar marcado na nossa vida. Mas para ficar marcado pela presença do Senhor em nós, pelas pegadas do Senhor, e nós atrás pisando nas pegadas do Senhor. Eu não estou aqui para dizer assim, o ano de 2020 para mim foi um ano que não foi, tirando as mortes, assim como Emerson uma vez falou aqui, né? Se não fosse as mortes, mas foi um ano onde eu vi a mão de Deus sobre a minha vida também.
Mas foi um ano que a gente chorou muito com outras pessoas também. Sabe, amados, mas o que eu quero trazer para nós nesse tempo é que todos nós temos tempos de dificuldades. Todos nós passamos por tempos de adversidade. Mas nós precisamos nos posicionar como crentes. Nós precisamos nos posicionar como pessoas que conhecem o Senhor. Nós precisamos continuar firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Amém? Como cristão, amados, como eu falei, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. E, amados, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, nós precisamos de posicionamento. Senão nós saímos da presença do Senhor. Quantos aqui conhecem pessoas que estavam na igreja e que hoje já não está mais? Quantos aqui conhecem pessoas que serviam ao Senhor com fervor e de repente já não está mais na igreja? Quantos conhecem pessoas assim? Nós também conhecemos. Sabe, amados, como eu falei aqui, eu quero que você abra lá em 1 Coríntios 15:58. Amados, por que nós precisamos nos posicionar perante as dificuldades? Porque se nós não nos posicionarmos, nós ficamos tristes, ficamos entristecidos, ficamos abalados, de uma tal maneira que nos faz sair da presença de quem? De Deus. Que nos faz sair da casa do Senhor, nos faz sair, nos faz deixar de saber quem é Deus nas nossas vidas. E nós precisamos nos posicionar justamente nesses momentos difíceis. Como eu falei aqui para vocês, se eu fosse dar um microfone para vocês, cada um tinha um testemunho difícil. Porque às vezes nós achamos que só nós passamos momentos difíceis, não é? Esses dias eu estava conversando com uma líder e a gente começou a conversar mais e ela começou a me falar algo. E a gente, quando começa a ouvir a história de outras pessoas, a gente começa a olhar para nós, começa a olhar para os nossos problemas e começamos a ver que não é tão grande assim. Ou que é grande para nós, mas que teve outro que passou uma situação bem pior que a nossa. Mas às vezes nós centralizamos apenas o nosso problema. Sabe como diz aquele ditado? Muitos colocam, eu já coloquei em capa de caderno, né? Alguns colocam como adesivo, que fala assim, não diga a Deus o tamanho do seu problema, não é? Mas diga ao problema o tamanho do seu. Quem já ouviu essa frase? Mas será que realmente nós praticamos essa frase? Será que realmente quando vem aquele problema, nós dizemos, ei, problema, ops, há um Deus maior que você. Será que realmente nós fazemos isso? Porque, sabe, mas é muito fácil eu pegar esse adesivo e colocar no carro, colocar na geladeira, colocar na capa do meu caderno. Mas quando vem a adversidade, quando vem a tempestade, será que realmente eu digo, epa, meu Deus é maior? Ou será que naquele momento que vem um problema, naquele momento que vem aquela situação ao qual os nossos olhos não têm solução, nós duvidamos logo de quem é o Senhor nas nossas vidas. Nós já deixamos de acreditar naquelas promessas que o Senhor tinha nas nossas vidas. Quantos aqui tem promessas do Senhor na vida? Eu tenho e creio que todas irão se cumprir para a honra e glória do Senhor. Amém? Como eu estou falando, amado, será que realmente nós dizemos para o nosso problema o tamanho do Deus que nós temos? Ou nós só usamos essas frases quando está tudo bom, tudo mais ou menos, tudo beleza? E quando vem o momento da adversidade, nós olhamos para o alto e já não é do alto que vem o nosso socorro. Sabe, porque é muito fácil nós falarmos de quem é o Senhor, do que o Senhor faz, do que o Senhor pode fazer, mas quando a gente está no meio da tempestade, amados, às vezes o caminho mais fácil que nós achamos é desviar do caminho do foco que é Jesus. E quantos de nós já pensamos em desistir? Quantos de nós já não pensamos em tentamos chutar o balde? Porque no meio da adversidade nós deixamos de acreditar em Deus. Deixamos de confiar em quem realmente é o Senhor. Sabe, mas tem muitas pessoas na igreja, muitos de nós estamos aqui na igreja, louvando o Senhor, levantamos os nossos braços, mas quando vem um obstáculo, nós saímos da presença do Pai. Nós esfriamos a presença do Senhor. Sabe, lá em 1 Coríntios, como eu falei aqui, 15:58 nos fala assim:
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Em algumas passagens fala, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Paulo está escrevendo assim, portanto, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Ser firme, amados, é no momento difícil, é no momento da perca, é no momento do luto, é no momento da adversidade. Não é ser firme quando a nossa conta bancária está cheia. Não é ser firme quando a gente está com saúde. É ser firme no meio da enfermidade. É ser firme no meio onde a gente olha e diz assim, Senhor, hoje tem que ser a tua provisão na minha vida. Ser firme, amados, é conhecer a palavra do Senhor. Amém? Dificuldades, decepções, lutas nós vamos ter. Quantos aqui já se decepcionaram? Quantos aqui passam por lutas? Todos nós, amados. Todos nós. Mas ser firme é superar essas adversidades. Ser firme é permanecer nos caminhos do Senhor. Pastora, a palavra ser firme significa estar seguro, fixo. Amém, amados? Resistente, sólido na palavra de Deus. E sabe por que muitos de nós não somos firmes na palavra do Senhor? Porque muitos de nós não conhecemos a palavra de Deus. Eu vou perguntar para você, mas você não precisa responder. Mas quanto tempo do seu dia você tira para Deus? Quanto tempo das 24 horas que o Senhor te dá, você tira para conhecer das promessas deles que tem aqui na palavra? Quantos? Eu queria que você fechasse seus olhos só um pouquinho agora. Quero que você imagine as 24 horas que o Senhor te dá. Agora, dessas 24 horas, quanto você tira de tempo para o Senhor? Quanto você tira de tempo para conhecer desse Deus? Amém, amados? Estar firmes, queridos, é conhecer a palavra de Deus. Sabe, como eu falei, sabe por que nós não permanecemos muitas vezes na presença do Senhor? Porque nós não conhecemos a palavra. Quando dá um vento, quando vem a tempestade, logo nos balança e nos faz sair da presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós não temos intimidade com o Pai. Quando eu falo isso, é importante, amados, ser de firmes e inabaláveis. Você é firme em algo que é mais firme que você. A palavra de Deus diz assim, que nós temos que construir a nossa casa aonde? Quem sabe que é na rocha? Quem não sabe, eu vou perguntar e você fala de novo, amém? A palavra do Senhor diz que nós temos que construir a nossa casa aonde? Na rocha. Porque se a gente construir na areia, o que é que acontece? Ela fica firme? Mas a rocha é sólida. E por que é que nós temos que construir a nossa vida na palavra do Senhor? Porque é sólido. Jesus é firme. E a nossa vida tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Amém, amados? Você está entendendo? Você precisa ser firme para quando os obstáculos vir nas nossas vidas, nós podermos passar dando glória a Deus. Quando você conhece aquela música de Lázaro que fala, vou cantar não, viu, amado? Só uma palhinha, amém? Que fala assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Quantos conhecem esse louvor? Lázaro está dizendo assim, eu estou passando pela prova, mas eu estou dando glória a quem? A Deus. E você só consegue passar pela prova dando glória a Deus se você for firme em quem? Na rocha, em Jesus. Porque senão, amados, na primeira prova nós ficamos para trás. Sabe, amados, ser firme é conhecer a palavra de Deus. Quantos aqui tem 10 anos que é convertido? 10, 15. Ô, glória! Vou baixar um pouquinho para não entrar nesse meio, viu? 8 anos. 5, 2. Deus é maravilhoso, amém? 1 ano, quem é recém-convertido. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? Você sabe o que é mais importante? Não é o quanto você sabe da Bíblia. O mais importante é o quanto você pratica dela. Sabe por quê, amados? Porque tem pessoas que se convertem, começam a ler a palavra e começam a viver aquilo. Tem pessoas que estão há 30, 10, 5, 2 anos na igreja e nada muda. A nossa conduta não muda. Porque não importa o tanto que a gente sabe da palavra do Senhor.
mas é o quanto nós praticamos dela. Amém, amados? E o quanto você tem praticado dessa palavra do Senhor. Para que quando vier o vento, você continuar firme. Sabe por quê, amados? Porque a adversidade nós temos. Dificuldade nós temos. Como eu falei, se eu for dar um microfone para vocês falar, para alguém de casa falar, nós vamos ficar aqui até não sei que hora, vamos não, Lucineide? Porque todos têm uma história para contar. Todos nós temos. E sabe, amados, comigo também não foi diferente. Quando nós estávamos há 3 meses em célula, conhecendo o Senhor, naquele primeiro amor de Deus. Quanto que já sentiu desse primeiro amor de Deus? Temos que sentir esse primeiro amor todos os dias, amém? Porque todos os dias nós conhecemos um pouco mais do Senhor, sim ou não? Por isso que é tão maravilhoso a gente ler a palavra de Deus. Porque a cada dia nós conhecemos algo diferente. E a cada dia nós nos apaixonamos mais. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu tenho tanta saudade daquele primeiro amor. E eu falo assim, cadê o primeiro amor? É nós que praticamos esse primeiro amor todos os dias, amados. Amém? E como eu estava falando, a gente estava 3 meses de célula. E quando eu estava nesse primeiro amor do Senhor, sem conhecer nada da Bíblia, né? Quase nada. Voltando, conhecendo, se apaixonando por Deus. E Deus querendo fazer a obra nas nossas vidas. Mas veio uma tempestade sobre nós. Nós nos separamos, eu e o pastor. E naquele momento eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. E menino, o negócio é mais sério do que o que eu pensava. E algo, mas a nossa oração, ela tem poder. E é por isso que eu falo, leia a palavra para que você permaneça firme. Amém? E um certo dia eu estava na célula e ouvi uma palavra sobre oração. A importância da oração na nossa vida. E olha, mas aos meus olhos, meu casamento estava, 10. E Deus estava, trabalhando. Mas um certo dia eu ouvi essa palavra sobre oração. E eu cheguei em casa, Deus é bom, e Deus é tal, e Deus é tal. E eu fiz uma oração. E eu disse assim, Senhor, orei um pouco. E no meio dessa oração eu falei assim, Senhor, aí vocês têm a noção do que vocês vão orar para o Senhor também, tá bom? Pai, aquilo que tiver oculto na minha vida, que o Senhor venha trazer a luz. Oh, glória! E veio a luz, amado. Só que naquele instante eu não entendia. E quando eu fiz essa oração, com uma semana, houve separação, eu e o pastor Edson. Aquilo que realmente estava oculto veio à luz. Mas não veio a luz para me destruir, veio a luz para me restaurar. Mas naquele instante, amados, era uma dificuldade que quando eu olhava para mim, eu disse, meu Deus, a minha casa está destruída. Então, onde eu achava que naquele instante haveria restauração, não houve. E eu tinha 2 caminhos para me escolher. Naquele instante, Edson se afastou, passou alguns dias afastado da presença do Senhor. E eu fiz algo, né? Eu comecei a olhar para a minha vida passada. Sou muito velha, não sou novinha, mas eu já tenho uma bagagemzinha boa, que Deus é maravilhoso, não é não? Eu olhei para trás e eu comecei a ver a minha vida. E quando eu olhei para tudo aquilo que eu já tinha passado, eu olhei para a Bíblia e olhei para tudo que o Senhor tinha para a minha vida. E eu falei assim, disse, Senhor, para aquela vida eu não volto mais. É daqui para frente. Eu não sei o que é que vai vir, mas de onde eu estou, nada me aparta da tua presença. Amém? E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, firme, por causa da palavra de Deus. Porque eu li a palavra e vi que Deus tinha promessa para a minha vida, mas eu precisava me posicionar perante o Senhor. Sabe, amados, porque nós escutamos muitos conselhos que não nos edificam. E Satanás, ele não muda a estratégia, não. Lá, vamos voltar lá para o início. Está lá Adão e Eva no jardim, Deus faz tudo perfeito, tudo maravilhoso. E o Senhor só fala para eles não comerem de um fruto. Aí o que é que acontece? Serpente, ó. Vocês vão já entender porque é que não muda a situação. Aí a serpente vem e fala ao pé do ouvido de Eva. Eva vem lá, fala ao pé do ouvido de Adão. E eles vão lá e ó, faz o quê? Isso, Bahia, me ajuda aí. Come do fruto do pecado. E às vezes isso acontece com as nossas vidas.
Nós estamos aqui na presença do Senhor, vem lá a serpente, fala, zomba, e nós fazemos o quê? Saímos da presença do Pai. Está lá você convertido, seus amigos ainda não são, não entende a questão do adultério, começa a buzinar, vamos ficar com uma mulher só, e de repente começa a dizer, começa a dar ouvido à serpente. E quando pensa que não sai da presença do Senhor, quando pensa que não adultera novamente, não mudou a estratégia, mudou os personagens, mas parece que nós não entendemos isso. Parece que nós viemos para a igreja, vamos para as células, conhecemos a palavra do Senhor, mas não temos a certeza de quem é Deus na nossa vida, amados. Sabe, para muitos é muito difícil ser firme, ser inabalável. Mas por quê? Porque muitos não conhecem quem é Deus nas nossas vidas. Amém? E nesses 3 meses, amados, que eu me aprofundei no Senhor, conheci do Senhor, Edson se arrependeu, voltou para os caminhos do Senhor. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória de Deus, porque houve o quê? Posicionamento nosso. Não é porque nós somos perfeitos, porque nós somos falhos, mas nós decidimos confiar no Senhor e nas promessas dEle para as nossas vidas. Amém? Amados, na nossa caminhada vai haver muitas dificuldades. Na nossa caminhada vai haver muitas adversidades. Mas nós precisamos permanecer firmes na palavra do Senhor. Amém, amados? Amém, amados? Precisamos saber qual é o Deus que nós servimos. Precisamos parar de brincar de ser crente. Eu fui a um congresso e eu ouvi um pastor falar assim: essa geração é uma geração Nutella. E eu fiquei mastigando aquilo. E Deus me fez lembrar dessa passagem. Geração Nutella. Geração Nutella. Sabe por que é uma geração Nutella? Uma geração que nada aguenta. Uma geração que não aguenta ouvir um não. Uma geração onde não aguenta ouvir falar que pecado é pecado. Sabe, nos últimos tempos nós estamos ouvindo que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas quem precisa se atualizar somos nós na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos renova todos os dias, renova a nossa mente todos os dias. Mas há crente brincando de ser crente. E há muitos de nós na igreja sendo enganados. Há muitos de nós aqui dentro ouvindo a palavra e a serpente no nosso ouvido. Há pessoas que saem da igreja, amados, porque um irmão passa e não dá graça e paz. Há pessoas que saem da igreja porque a outra pessoa está passando um momento difícil e muitas vezes a gente nem sabe. Mas a pessoa acha que ele tem o direito de sair porque a gente não adivinhou que está passando dificuldade. E daí eu comecei a entender porque a geração Nutella. Porque se a gente for olhar, mas as pessoas, os personagens da Bíblia, o que eles já passaram. Será que nós conseguiríamos passar? Será, amados? E lá no versículo diz assim que nós precisamos ser o quê? Firmes, inabaláveis. Ter um espírito inabalável. E talvez você olhe isso e diga: pastora, mas isso só fica para Davi, um espírito inabalável, um homem que foi segundo o coração de Deus. Mas não é, amados. É para nós. E é o Senhor que nos derrama sobre nós esse espírito inabalável. E quando nós estávamos há 6 meses de igreja, mas nós estamos aqui, eu e o pastor Edson e muitos líderes, porque nós decidimos nos posicionar em Cristo Jesus. Porque nós entendemos o que a palavra diz. Nós entendemos como que é para servir ao Senhor. Não é para agradar homens, mas é para agradar aquele que está lá em cima. Amém? E quando nós estávamos há 6 meses de igreja, quantos aqui tem aquela pessoa que você olha e diz assim: quando eu crescer eu quero ser igual a ela? Quantos? Não é um super-herói não, nem um cantor, tá bom, amados? Se é você, vamos voltar um pouquinho à fita. Quantas pessoas do Senhor você tem como referência? Que você olha e diz assim: nossa, essa mulher, esse homem inspira a presença do Senhor. Quantos? E eu tinha pessoas assim. E no meio da nossa caminhada o Senhor levou. E nós estávamos há 6 meses. É por isso que eu falo, amados, que não é tempo que nos faz ser quem nós somos em Cristo Jesus, mas é as nossas atitudes, é o posicionamento que nós temos. E nós recém-convertidos nesse amor,
fomos os primeiros líderes da igreja e tínhamos essas pessoas. E quando nós estávamos há 3 meses, o Senhor levou um tio meu, crente também. Passado 3 meses, o Senhor leva essa mulher, que é minha tia. Eu choro, amados. E hoje eu não choro porque o Senhor a levou. Hoje eu choro de gratidão, porque o Senhor me permitiu conhecer. Porque o Senhor me permitiu olhar para ela e dizer assim, eu quero ser igual a ela. E é esse o posicionamento que o Senhor quer diante de nós. Seja no luto, seja na adversidade, seja na dificuldade. Mas foi difícil. E no meio dessa perca, eu cheguei à casa do pastor Jair, eu me sentei. E naquele instante eu disse, Senhor, o Senhor sabe. E a pastora falou assim, Joyce, ore e peça um espírito inabalável. E naquele instante, eu me ajoelhei e disse assim, Senhor, eu te peço um espírito inabalável. É só isso que eu te peço. E eu creio, amados, que o Senhor me deu esse espírito inabalável. Sabe, amados, porque é no momento da adversidade que nós precisamos estar nos pés do Senhor. Mas é no momento da alegria que nós também temos que estar nos pés do Senhor. Você sabe por que essa geração não aguenta muita coisa? Porque só se prostra nos pés do Senhor aos domingos. Mas nós precisamos estar todos os dias para quando vier a adversidade, nós temos força para passar. Para quando vier a dificuldade, nós saber quais são as promessas do Senhor para a nossa vida. Sabe, amado, naquele momento, eu não conhecia tanto da Bíblia. Mas o que eu conheci, eu trouxe para mim e pratiquei. Eu sabia que Deus tinha grandes planos para nós. E eu sabia que se Ele quis, Ele levou. E a vontade é dEle, não nossa. Porque muitas vezes, amados, nós começamos a questionar o Senhor. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor tirou aquilo? Por que o Senhor me permite passar por isso? E nós precisamos parar de fazer isso com o Senhor. Nós precisamos começar a dizer, Senhor, me diz o que o Senhor quer nesse momento difícil. Senhor, me ensina, Pai. Senhor, eu passo pela prova, mas eu passo dando glória a Deus. E quando eu comecei a ouvir dessa geração Nutella, eu disse, Senhor, eu não faço parte dessa geração Nutella. Eu faço parte de uma geração que foi eleita pelo Senhor para esse tempo. E você tem que abrir a sua boca e dizer, eu faço parte de uma geração que foi levantada por Jesus. Eu faço parte da geração que foi levantada por Jesus. Firme e inabalável. Amém? Firme e inabalável nos pés do Senhor. Não é qualquer coisa que te tira da presença do Pai. Não é qualquer coisa. Sabe, muitas pessoas se convertem e acham que vem para a igreja e nada de ruim vai acontecer. Não, porque agora eu sou crente. Agora eu tenho Deus. Sabe o que é que eu tenho para dizer para vocês, amado? A morte vem. A enfermidade vem. A decepção vem, a traição vem. Mas aquele livro ali, que não precisa ser atualizado, nos ensina a passar por cada situação. Porque às vezes você pode dizer assim, pastora, mas é tão difícil, eu fui traída. Jesus foi traído? Você acha que Jesus foi decepcionado? Sim ou não? Jesus não saiu do propósito dele. Mas você pode dizer assim, mas era Jesus. Jesus é Jesus, né? Porque às vezes a gente olha e diz, mas Emerson é Emerson. Natália é Natália. A gente acha que o povo é mais forte que nós. Mas não é, amados. Cada um de nós temos as nossas dificuldades. Cada um de nós temos os nossos processos. É porque muitas vezes vocês só veem o resultado. Vocês só veem o resultado do pastor aqui ministrando. Só vê o resultado quando troca um carro. Só vê o resultado quando se veste melhor. Mas há um processo para tudo isso. E nós passamos por esse processo também, amados. E quando nós já estávamos há anos convertidos, o Senhor precisava tratar mais coisas nas nossas vidas. E o Senhor leva o pastor, que na época não era pastor, mas era líder. E vocês já ouviram esse testemunho dele, a ser internado. E nesses 3 meses eu fiquei sozinha.
Nesses 3 meses eu continuei com a célula. Nesses 3 meses eu continuei cuidando de vida. Nesses 3 meses eu continuei ajoelhada. Nesses 3 meses eu continuei trabalhando. Nesses 3 meses eu continuei vindo todas as vezes para a igreja. Sabe por quê? Porque eu sabia quem era Jesus na minha vida. Porque quando eu orei, o Senhor me deu um espírito inabalável. Não é porque não doía, não é porque eu não me entristecia, mas é porque eu sei quem é Jesus. E você precisa saber quem é o Senhor na sua vida. Você precisa se firmar na obra do Senhor, se firmar na rocha. Você precisa entender quem é o Senhor na sua vida. E não quando vir um vento balançar você sair. A gente vive um tempo onde o crente é cheio de mimimi, sim ou não? Sabe, a gente vive num tempo que você tem que andar como se fosse em casca de ovo. Mas e não é assim não, para a gente servir o Senhor não. Porque a gente está aqui é por amor. Jesus foi para a cruz por causa de nós. Jesus, nele não havia pecados. Foi os nossos pecados que foi sobre ele. Amém? Será que você já parou para pensar nisso? Que é os nossos pecados que foi sobre ele. E amados, ser firmes e inabaláveis são características de homens e mulheres de Deus. Amém? Quantos homens e quantas mulheres do Senhor nós temos aqui? Amém? Pode vir vento, pode vir tempestade, pode o barco balançar, mas que você abra a sua boca e diga assim: ei, eu permaneço firme, eu permaneço inabalável, Senhor. É isso que o Senhor quer ouvir de nós todos os dias, amados. Eu sei que esse 2020 muitos tiveram percas que irreparáveis. Muitos de nós. Mas nós precisamos estar firmes. Porque nós fomos chamados para esse mundo. Mas não foi para a morada eterna aqui não. Há uma morada eterna que é no céu, amados. Essa vida aqui ela é passageira. A palavra diz: nós somos forasteiros aqui na terra. E muito crente não entendeu isso não. Muito crente acha que aqui é a morada eterna. E acha que tem que viver como nunca. Nós temos que viver aos pés do Senhor. Porque quando Ele nos chama, amados, quando Ele nos chama, nós precisamos estar preparados. Quando a volta dEle chegar, nós precisamos estar firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Amém? Diga assim: eu sou firme. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Mas nós temos exemplos de vários personagens na Bíblia que permaneceram firmes e permaneceram inabaláveis, assim como nós. Amém? Josué e Caleb, eles contemplaram a terra prometida, sim ou não? Sim. Mas tinha dificuldade? Tinha adversidade? Mas eles não viram a dificuldade. Eles não viram a adversidade. Porque eles contemplaram as promessas de Deus na vida deles. Eles entenderam que Deus era muito maior do que aquela terra gigante. Ele entendeu que Deus era muito maior e que as promessas na vida dele iriam ser cumpridas. Mas muitos fazem como o povo lá do Egito. Começa a murmurar, começa a desacreditar de quem é Deus e não contemplam a terra prometida. Então permaneça, amados, firme e inabaláveis. Você tem promessa na sua vida? Se você tem promessa na sua vida, então permaneça firme. Assim como Josué e Caleb permaneceram. E assim entraram e desfrutaram da terra prometida. Você acha que depois muitos olham: eita, só Caleb e Josué entraram. Muitos só viram que eles entraram. Muitos não viram o processo da caminhada. Mas eles e Jesus sabem o que cada um passou. Jesus e você sabem o que você tem passado. Mas se o Senhor te trouxe aqui para você ouvir essa palavra nessa noite, é porque o Senhor está dizendo: ei, permaneça firme e permaneça inabalável na minha presença. Amém, amados? Como Davi. Quantos conhecem a história de Davi aqui? Que tamanho era Davi, né? Um menino. Todo mundo sabe que Davi, ele derrotou quem? O gigante, né? Todos conhecem essa história? E Davi chega um certo dia e tem um gigante desafiando todo o exército. E ele olha
e diz assim, não vai ficar assim não. Eu vou lutar contra esse gigante. Você imagina a zoação do povo com Davi? Davi, pelo amor de Deus. Davi, mas só tinha ele, amados. Só ele decidiu lutar contra aquele gigante. E o rei manda chamar ele, coloca uma armadura nele. Ele olha para aquela armadura. Essa aqui não dá não. Tira aquela armadura. Pega a armadura que o Senhor ensinou a ele. Qual era a armadura, pastor? Davi, enquanto os outros estavam na guerra, Davi estava derrotando leões, estava derrotando urso com pedra, com sua funda. E eu vou com isso. E Davi vai. Davi derrota sim ou não o gigante? Sim. Mas ele não derrotou com qualquer armadura, não. Ele foi com aquilo que o Senhor ensinou a ele. E quando vocês têm enfrentado gigantes, mas qual armadura você tem usado? Sabe, amados, muitas vezes nós queremos derrotar os gigantes que há na nossa vida e usamos a armadura a qual o Senhor não nos deu, a qual o Senhor não ensinou e começamos a dizer, Senhor, é difícil e Deus está só lá em cima dizendo, ei, usa aquilo que eu te dei, ei, usa aquilo que eu te dei, coloque em prática aquilo que você aprendeu. E nós começamos só a achar que é provação do Senhor. E Deus traz para te dizer assim, use aquilo que eu te dei. Use a armadura que eu te dei. Amém, amados? Quantos gigantes não têm se levantado contra nós nesses dias, hein? Quantos gigantes se levantou para você não estar aqui? Quantos gigantes? Mas sei que em todos os gigantes nós iremos derrotar. Sabe por quê? Porque é Deus que nos dá a vitória. É Deus que nos dá a armadura certa. Mas o Senhor está nos dizendo nessa noite, permaneça firme na minha palavra, permaneça inabalável. É tempo de nós vivermos um novo tempo, amados, na presença do Senhor. Eu sei que a dor da perca é difícil, mas tem pessoas que saem da presença do Senhor porque perdeu alguém. Eu sei que quando nós estamos com uma situação financeira difícil, amados, muitos começam a desacreditar da provisão de Deus e saem da presença do Senhor. Mas o Senhor está nos dizendo nessa noite, ei, permaneça firme e inabalável, porque a vitória vem do Senhor nas nossas vidas. E é isso que o Senhor quer dizer para nós nessa noite, amados. Qual é a armadura que você tem usado? Como Daniel. Quantos conhecem a história de Daniel? Quantos aqui já entraram na cova dos leões? Quantos aqui olham para a sua história e dizem assim, pastor, eu só estou de pé, porque é o Senhor que está comigo. E glória a Deus, porque nós só estamos de pé todos os dias, porque é Deus que nos sustenta, amados. É Deus que nos faz permanecer de pé, é a palavra dEle. Mas o Senhor está dizendo, ei, mergulha nas águas profundas da minha palavra. Nós estamos na presença do Senhor, mas nós não saímos, nós não entramos na água. Nós ficamos com a água só aqui, no passo do joelho. E o Senhor quer que nós tenhamos experiências com Ele. O Senhor quer que nós vivamos o sobrenatural dEle todos os dias da nossa vida. Se eu perguntar a você, há quanto tempo você não sente a presença do Senhor no teu quarto? Há quanto tempo, amados, você não sente o toque de Deus na tua vida? Sabe, amados, às vezes eu escuto as pessoas dizerem assim, pastor, eu nem sei se Deus me escuta mais. Eu tenho algo para dizer para você, Deus escuta. Mas muitas vezes, não tem aquela frasezinha que eu falei do problema? Muitas vezes nós não olhamos para o problema e dizemos assim, ei, nós temos um Deus maior, não. Nós permitimos que um problema nos consuma. Permitimos que os problemas nos tirem do alvo que é Jesus. E daí nós balançamos e a nossa casa cai. E aí a nossa casa não está firmada na rocha. Sabe, amados, momentos difíceis nós temos, luta nós temos, mas nós precisamos saber quem é Deus nas nossas vidas. Amém? E Daniel, amados, passando rapidinho a história de Daniel, ele era um homem bom, um homem íntegro, um homem temente ao Senhor que orava 3 vezes ao dia, voltado, virado para Jerusalém.
E lá, como eu falei, que os planos de Satanás, ele é antigo, não é? E ali alguns fazem uma tramóia, não está assim, mas vocês vão entender. Fazem uma tramóia para pegar Daniel, porque sabia que Daniel era homem temente ao Senhor, sabia que Daniel só orava ao Senhor, só se prostrava ao Senhor. E eles baixaram um decreto junto com o rei, que eles tinham que, em tal hora, não orar a Deus nenhum. Mas Daniel não aceitou aquilo. Quando deu o horário determinado, Daniel foi lá e orou ao Senhor. Sabe por que eu falo para vocês que Satanás ele não muda a estratégia? Porque lá atrás, hoje, tem pessoas que se juntam, que se influenciam para nos tirar da presença de Deus. Tem pessoas que você está na presença e agora tu é crente? Agora não chama não que ele é crente. E quantos de nós já nos envergonhamos de dizer que somos crentes? Quantos de nós? Mas Daniel foi para aquela cova dos leões. E Daniel, ele creu. Você já imaginou? Será que Daniel foi assim? Ai, Jesus, eu vou. Ai, Pai, por que é que o Senhor permitiu que eu fosse? Senhor, para essa cova e os leões, Deus. Ai, Deus, e isso e aqui. Você acha que Daniel foi assim? Para a cova dos leões? Daniel foi, amado, sabendo que se fosse a vontade de Deus, Deus o livraria. Mas se não, era a vontade de Deus. E a mesma coisa temos que ser nós, amados. Na presença do Pai. É passando pela prova e dando glória a Deus. E sabe o que aconteceu com Daniel? Ele entra naquela cova. E depois o rei chega com o coração entristecido e chama Daniel. E sabe o que acontece, amados, com Daniel? Daniel sai daquela cova dos leões. Você pode dar um amém? Daniel sai da cova dos leões, porque o Senhor colocou um anjo lá e tapou a boca dos leões. Será que o Deus que você serve é esse Deus também, amados? Mas se é esse Deus, você precisa ter fé nesse Deus também. Você precisa saber quem é esse Deus também. Você precisa se posicionar na frente do Senhor, na presença dEle. Amado, você já ouviu dizer que meio crente vai para o céu? Hã? Ou você crê ou você não crê. E o Senhor nos chamou para a morada eterna. O Senhor nos chamou para a morada eterna. E nós precisamos nos preparar para isso, amados. Não é porque nós somos crentes que a adversidade não vem, não. Mas quando eu falei, é que muitos crentes são mimimi porque acham que é assim. Acham que um culto de domingo é o suficiente. Mas o que é suficiente é o que nós praticamos da palavra do Senhor. Estar aqui faz parte de quem nós somos. Estar aqui em comunhão com vocês faz parte de quem eu sou. Mas a minha casa, o meu secreto, é quem eu sou com Deus. É o meu secreto que me faz passar pelas adversidades e continuar firme. É o meu secreto que faz passar pelas percas, pelo luto e continuar com o espírito inabalável. É todos os dias aos pés do Senhor. Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. No outro dia eu cometo o erro, mas o erro é diferente. Muitas vezes nós estamos na igreja e permanecemos com o mesmo pecado. Chega domingo, eu fazia uma dinâmica na célula, mas que era fim de ano. Que era da vassoura. O que é célula, é a última célula, no final do ano a gente faz, você faz uma coisinha diferente. E eu disse assim, o que é que nós vamos precisar varrer da nossa vida nesse ano? O que você precisa varrer, tirar, pedir perdão, vamos fazer. Estava lá nós. Eu preciso tirar isso, eu preciso melhorar naquilo, e tal, e beleza. Oramos, entregamos o Senhor, nossos pecados foram perdoados. No ano seguinte eu vou lá fazer de novo. O que é que aquela pessoa precisa tirar? As mesmas coisas, os mesmos pecados, as mesmas falhas. E ano após ano, as mesmas coisas. E quantos de nós estamos aqui na igreja e o inimigo servindo o banquete? Nós estamos o nosso corpo na igreja e nos deliciando do banquete que há lá fora. Mas Deus te trouxe aqui porque há uma mesa para você. Há uma mesa ao qual o Senhor preparou para que você se assente com Ele e ceie com Ele, amados. Então não há banquete maior do que o da presença do Senhor.
Não há banquete maior daquilo que o Senhor preparou para nós. Mas nós só iremos desfrutar desse banquete se nós permanecermos firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Amém? Hoje eu estou aqui, amados, para a honra e glória de Deus. Hoje eu estou aqui porque cada dificuldade, eu olhei para a palavra do Senhor e vi que Deus tem promessas. Eu olho para a palavra do Senhor e sei que muitas coisas o Senhor ainda vai fazer na minha vida. Mas eu olho para a palavra também e sei que muitas dificuldades eu ainda vou ter. Eu sei que percas eu ainda vou ter. E a minha oração de todos os dias é: Senhor, que eu esteja preparada para o dia bom e para o dia mau. Quantos de vocês têm se preparado para esses dias? Porque muitas vezes, amados, nós viemos aqui aos domingos e quando vem o dia mau, nós não conseguimos passar, porque nós não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Quando vem o dia mau, nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus. Quando o tempo não é o nosso, porque muitas vezes nós queremos que o Senhor faça na nossa vida, mas é assim, de imediato. Aí vocês olham e dizem: ah, mas o Senhor restaurou o casamento da pastora, o Senhor fez isso, mas não foi assim. Houve um processo, houve posicionamentos ao qual eu e o pastor Edson precisamos passar. E hoje nós desfrutamos do melhor que há no nosso casamento. Hoje nós desfrutamos do melhor que há em Cristo Jesus. Porque um dia, e todos os dias nós nos posicionamos perante o Senhor. Amados, vem dias difíceis. Tem dias que eu olho para ele olha para mim e nós dizemos assim: é nós, né? Tem dia que nós olhamos e assim: nós vamos levantar hoje porque hoje é o Senhor que nos sustenta. E é isso que vocês têm que fazer todos os dias, amados. Parar de viver na presença de Deus superficial. Deus está voltando e muitos que estão na igreja irão ficar por um relacionamento superficial. E o Senhor não quer isso. O Senhor preparou o melhor para nós. E o melhor, amados, que eu falo, o melhor que eu falo não é condição financeira. O melhor que eu falo não é conforto somente de casa. Isso é bom, é ótimo você poder desfrutar. Mas não é só isso. Nesses dias o Senhor nos permitiu ter um carro novo, 0. Para a honra e glória de Deus. Mas quando foi esses dias, eu tive um sentimento, mas eu não contei para Edson, né? Que eu digo: não, isso não vai que ele... Mas ele me confidenciou algo, quando ele me confiou, eu falei: ufa. Ele disse: Joyce, o carro novo é bom, não é? Eu disse: é ótimo. Mas assim, eu pensei que fosse aquela alegria. Eu disse: Edson, é bom. Eu também pensei, mas a alegria, igual está na presença do Senhor, você nunca vai sentir nenhum bem material, amados. Se você estiver esperando ser feliz quando você tiver um carro, se você estiver esperando ser feliz quando você ter o marido dos sonhos, se você estiver esperando ser feliz quando você tiver a casa dos sonhos, eu tenho algo para dizer a você. Seja feliz agora na presença do Senhor, porque não há felicidade comparada a isso, não. Não há. E eu disse: Edson, o meu pastor também, Deus deu a honra para ele ter um carro, que agora supre as necessidades dele. E quando ele falou, eu pulei, eu gritei, eu disse: Edson, o que é mais estranho? Ele: o quê? Eu fiquei mais feliz com o carro dele. É a alegria do meu pastor, dele ter aquele bem. Me fez mais alegria do que aquele carro novo meu. Mas sabe por quê, amados? Não é ingratidão, mas é porque o Senhor sabe que o nosso coração não está ali. Por isso que Ele nos dá. E Ele vai me dar um outro melhor, que eu sei também, porque é promessa dEle. Vai ser uma caminhonete, amém? Amém, pastor? Eu sei que Deus vai me dar, porque Deus, Ele é Deus de promessas. Mas eu sei que há um processo para isso. E eu me preparo para esse processo. Sabe por que muitas vezes o Senhor não te dá? Porque o teu coração está nisso. A palavra do Senhor já diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração.
E o Senhor sabe onde está o nosso coração, amém? Não é um carro, não é uma casa que nos vai nos balançar na presença do Senhor. Mas pelo contrário, não há lugar melhor para estar do que a presença de Deus. Então, se até hoje você não conseguiu sentir essa alegria, que nessa noite você possa sentir em estar na presença de Deus. Sabe, se até agora você disse assim, pastora, mas eu não consigo, eu me sinto fraca, eu me sinto falha, é assim que o Senhor nos quer. Mas você precisa começar a entender quem é Jesus, começar a aprender desse Jesus, para quando vir a tempestade você permanecer firme. Sabe o que é que eu digo no meio da tempestade? Essa vida é passageira. Sabe o que é que eu digo no meio da dificuldade? Eu estou aqui só de passagem porque a minha morada é no céu. E não há nada que me tire da presença desse Jesus, não, amados. Há 3 meses, há 6 meses, há 2 anos, 3 anos, daqui 10, 20, 30 anos. O que o Senhor quiser que eu passe, que nós viemos passar, nós iremos passar nos pés do Senhor Jesus. Amém? E que você nessa noite possa entender isso, que não há tempestade que te faça sair da presença de Deus. Que nessa noite você possa começar a orar, Senhor, eu quero ser firme, Pai. Me dá esse espírito inabalável. E espírito inabalável não é você ser seca, não. Não é você ser falta de amor, não. Espírito inabalável é onde as coisas não vão abalar a tua fé em Jesus. É onde em nenhum momento você vai olhar e vai dizer assim, eu não sei nem quem Jesus é mais. Eu nem sei se Jesus me escuta mais. Mas é no meio, você está dizendo assim, eu não estou vendo nada. Eu só estou vendo a escuridão. Mas eu sei que quando passar essa escuridão, a luz do Senhor está ali. A presença do Senhor está ali, porque Ele está comigo em todos os instantes. E não importa qual é o tamanho da tua caminhada, mas que você possa caminhar com Jesus ao teu lado. Que quando você chama o Senhor para viver com você, porque você é morada dEle, nada vai abalar a tua fé. Não estou falando de tristeza, porque tem dias que é só o Senhor mesmo. Não estou falando de decepções, porque as pessoas também nos decepcionam. Não estou falando que não vai haver traição, porque nós também somos traídos. Mas eu estou falando que há um Deus que cura, há um Deus que liberta, e há um Deus que derrama o bálsamo dele sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos parar de ser meio crente. Precisamos sair da geração mimizenta, da geração Nutella e ir para o lado da geração eleita, o qual o Senhor levantou para esse ano de 2020, para esse ano de pandemia, para esse ano onde houve morte, para esse ano também onde houve vida do Senhor. Porque quantas pessoas não se converteram? Porque assistiram cultos online. A palavra do Senhor diz, em tudo dei glória. E nós damos glória por tudo que nós passamos. Seja na dificuldade, seja no pó e seja na alegria. Amém, amados? Queria que você ficasse de pé. Você está preparado para o que o Senhor vai fazer aqui essa noite? Você está preparado para o mover do Senhor na tua vida nessa noite? O Senhor vai derramar do Espírito dele nesse lugar. Mas hoje o Senhor nos chama a nos posicionar na presença dele. Hoje o Senhor te chama para se prostrar na presença dele. Eu não sei se você teve que entrar numa cova. Eu não sei se você tem que derrubar um gigante. Eu não sei, mas eu sei o que Deus pode fazer na tua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse instante. O Senhor te trouxe aqui essa noite